Olá, meu amigo, minha amiga, paz seja convosco. Estamos aqui para mais um vídeo e desta vez vamos falar o que significa o batismo nas águas. Vou trazer um resumo, uma sinopse teológica e bíblia sobre o que significa o batismo nas águas. Esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas eu te desafio a ficar comigo até o final. No final eu vou dar a minha opinião particular de tudo que eu vou falar aqui. Tá bom, pessoal? Então fica com a gente até o final. Já aproveita, você que conhece nossos conteúdos, deixa o seu like, você que ainda não é inscrito, já se inscreva no nosso canal e ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que a gente fizer uma postagem aqui. Russell Norman Champlin, ele define batismo como aplicação de água mediante a imersão ou aspersão com propósitos pré-determinados, como um rito de iniciação, como um sinal de identificação com a comunidade, como um ato de purificação, como suposto elemento dos requisitos que levam ao perdão dos pecados e da salvação. É óbvio que essa definição de Russell Norman Champlin, ela vai abarcar vários autores que eu vou citar aqui falando a respeito de batismo. É uma definição bem completa do que seria o batismo dentro de tudo que eu vou falar aqui para vocês. A primeira coisa que precisamos entender é que os ritos de purificação com água, similar ao batismo, tá, gente? Não é algo que nasceu no João Batista, não é algo que nasceu no cristianismo, mas é praticado por diferentes religiões da antiguidade. Nas religiões primitivas, acredita-se que a água envolvia alguma espécie de vida, tinha um poder sobrenatural. Isso está visível nas poesias gregas de Homero. Vai lá falar algumas coisas com relação a essa questão de imergir nas águas como um ritual de purificação. Também quando a gente vai na Índia, você vai ver muitas pessoas entrando ali nas águas do rio Ganges porque acha que aquelas águas têm um poder sobrenatural, tá, pessoal? Quando a gente vai estudar também a cultura, né, a cultura egípcia ali, você vai ver que uma das formas de se adorar a Ísis, né, era dentro das águas do rio Nilo. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque a nossa ideia não era essa. Por exemplo, João capítulo 5, você vai ver que o paralítico do tanque de Betesda acreditava no poder mágico da água que existia naquele tanque. E quando alguém caía, eles acreditavam que o anjo descia, mexia as águas e o primeiro que caísse ali era curado. Então, dentro dessa questão de água já havia uma espécie de crença de que existiam águas que gerariam vida, né? Fariam milagres, entre outras coisas mais, tá? Inclusive, gente, a questão de batismo é tão interessante que isso não nasce dentro do cristianismo. O judaísmo já tinha rituais de purificação com água similares ao batismo, como por exemplo, os habitantes das regiões desérticas da Judéia, ali nas proximidades do Mar Morto, alguns deles já faziam esses rituais com águas de purificação, né, similar a um batismo. Inclusive, muitas pessoas vão ventilar que aquele povo que habitava ali nas regiões das cavernas de Qumran eram, por exemplo, os essênios. George Eldon Ladd, ele vai ventilar essa ideia. E eles já faziam esses rituais. E talvez alguém vai dizer que João Batista herdou essa prática porque habitava naquela região ali do deserto da Judéia, uma vez que a Bíblia diz voz do que clama no deserto. E João Batista, ele imergia as pessoas, os novos convertidos, no Rio Jordão, né? Com a ideia de um arrependimento e também de um novo movimento religioso que estava surgindo naquela época. João Batista disse: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, né? Desatar, em outras versões vão dizer, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus capítulo 3, versículo de número 11, tá? Já demonstra isso aí. João lançou mão do batismo judaico, gente. Pois é, isso mesmo. João, ele lança mão do batismo judaico. Os judeus também já faziam
práticas de batismo, mas não com judeus, mas com judeus prosélitos. O que eram judeus prosélitos? Gentios que queriam se converter ao judaísmo. Champlin vai falar sobre isso, George Eldon Ladd também vai falar sobre isso na sua teologia do Novo Testamento, tá bom, pessoal? Eles lançavam, inclusive o Champlin dá um detalhe muito interessante, ele diz que um gentio convertido ao judaísmo lançava-se a si mesmo em água para iniciar a purificação da idolatria, enquanto os oficiais, 2 oficiais judeus, ficavam ali lendo a Torá, recitando as palavras da Torá, tá, pessoal? Então é importante você entender que o batismo ele não nasceu em João Batista, ele também não nasceu no cristianismo, isso vem de rito judaico e também de religiões antigas. Outro sim, Agostinho no século IV, falando sobre o batismo do sacramento, ele vê como um dos meios visíveis para a operação do Espírito Santo, e sem ele a graça divina não operaria. Sem o batismo, para Agostinho, não há salvação. Inclusive, Agostinho vai defender o batismo de crianças. Eu não vou pormenorizar a questão do batismo de criança aqui, porque não vai dar tempo, vai ficar muito grande o vídeo. Eu tô tentando correr o máximo aqui. Se você quiser entender melhor sobre tudo isso aí, tá? Entra no nosso canal de membro aí, se torne um membro do nosso canal e lá você vai descobrir isso de forma pormenorizada. Os vídeos aqui fora são curtos, tá, pessoal? Então, Agostinho entendia que o batismo conferia graça. Agostinho entendia que o batismo, ele gerava a regeneração no homem. E ele defendia que se o homem não fosse batizado, e o homem aqui não tô falando só de adulto, tô falando de ser humano, tá? Ele não era salvo, inclusive as crianças recém-nascidas. Eu não vou pormenorizar isso aqui, tá, gente? Mas se você quiser se tornar membro aí, você vai entender de forma pormenorizada, porque lá a gente tem bastante vídeo falando sobre isso aí. Além da Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa, a Igreja Luterana, as igrejas anglicanas e outros meios até de grupos evangélicos asseveram que o batismo é indispensável como meio de regeneração e de salvação, gente. E isso por quê? Isso por causa de uma passagem de Tito, que eu vou colocar aí na tela agora para vocês, tá? Capítulo 3, versículo 5. Olha o que Tito diz. Tito, capítulo 3, versículo 5, tá escrito aí: não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Eles entendem que, inclusive o próprio Agostinho, ele interpreta esse versículo, lavar regenerador aí, como o batismo em água. Mas se a gente olhar bem o contexto, ele não está pormenorizando o batismo no capítulo 3 de Tito, tá, gente? Mas alguns deles vão colocar esse lavar regenerador que é citado aí como o batismo nas águas, tá bom, pessoal? Mas o batismo é muito importante, no final eu vou explicar mais Bíblia sobre ele. Lutero, para Lutero, né, o reformador alemão, o batismo é sinal da justificação. Lembrando que Lutero é um monge de linha agostiniana, então ele vai herdar muita coisa da teologia de Agostinho, tá, gente? Pois significa a morte e a ressurreição, a morte do velho homem e a ressurreição do novo homem. O batismo para Lutero representa isso. Em outras palavras, Lutero depreendia que, como a pessoa é simultaneamente justificada e perdoada, ela deve constantemente morrer e ressuscitar. Eu discordo de toda hora morrer, ressuscitar, morrer, ressuscitar. Eu acredito que nós morremos no batismo com Cristo e nascemos, né, como uma nova criatura. Mas esse negócio de ficar morrendo e ressuscitar eu não concordo muito. Tá bom, pessoal? Isso é a minha opinião aqui. Mas no final eu vou dar uma opinião ainda mais consolidada, porque eu entendo assim. Ao mesmo tempo, Lutero ele também vai defender que o batismo está intrinsecamente vinculado à fé. E ele diz que a fé não é fruto do intelecto humano, do aferimento humano, da capacidade humana, mas é uma obra gerada de Deus no homem. Não só Lutero acredita que a fé é isso, mas todos os reformadores, como Zwingli e o Calvino, também acreditam que a fé é uma ação operada por Deus. Partindo dessa premissa, Lutero defendia o batismo de criança. Lembrando que Lutero é muito influenciado pela teologia agostiniana, tá, gente? Alegando que
que a criança não precisava de fé para ser batizada, uma vez que a fé não é um produto do intelecto humano, do aferimento humano, mas a fé é uma ação direta de Deus no homem, tá? A nossa denominação, eu sou assembleiano, a nossa denominação não concorda com o batismo de criança, porque criança ainda não tem consciência de pecado. Agostinho também entendia que as crianças não tinham consciência de pecado. Todavia, precisavam ser batizadas, porque ao nascerem já trazem consigo o gene do pecado, isto é, o pecado original. E como Lutero é um monge de linha agostiniana, ele vai herdar esta característica de Agostinho lá atrás. Tá bom, gente? Mas como eu disse, não posso pormenorizar essa questão aqui para vocês, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, extenuante e cansativo. Zwinglio, gente, sobre o batismo e os sacramentos de forma geral, Zwinglio disserta que eles são sinais ou cerimônias pelos quais um homem declara publicamente para a igreja que ele deseja ser um soldado de Cristo, ou seja, um testemunho público, pensamento que vai contrapor os luteranos, os católicos e os anabatistas, tá, gente? Eles vão discordar de Zwinglio. Para Zwinglio, pessoal, o batismo nas águas se trata de um ato de iniciação cristão. Não discordo dele. O batismo não é algo que purifica os pecados. Há quem discorde dele. Agostinho discorda, Lutero, pelo que eu entendo, também discorda dele, tá? Então, enquanto para Lutero o batismo confere graça, né, porque ele herda isso de Agostinho, para Zwinglio no batismo os pecados não são purificados, tá bom, pessoal? Então essa é a opinião aí do Ulrico Zwinglio, reformador suíço. Agora vamos falar um pouco sobre o que Calvino entendia sobre o batismo. Foram grandes expoentes do tema, tá, pessoal? Eu tô pegando os principais para a gente entender melhor. Contrariando Zwinglio e os anabatistas, Calvino entendia que o batismo se tratava apenas de símbolos, né? Não se tratava apenas de símbolo. Calvino acreditava na eficácia do batismo. Ele entendia que o batismo é um sinal exterior. Olha isso, gente. O batismo é um sinal exterior pelo qual sela em nossas consciências as promessas de sua boa vontade. Era assim que ele definia o batismo. E não somente isso, também entendia que era um testemunho, né, público da graça divina a nosso respeito. Confirmava e esse testemunho público da graça divina confirmava através deste sinal exterior do batismo. Ele diz que além do batismo servir de testemunho diante do mundo, ou seja, o mundo vê a pessoa ser batizada, é um testemunho público, na mentalidade de Calvino, ele fortalecia também a fé dos participantes. No entanto, Calvino repudiava a ideia que os sacramentos, não só o batismo, mas também a ceia, têm o poder de justificar, ou seja, de conferir graça, de purificar os pecados. Ele acredita que fortalecia a fé, mas que não purificava os pecados. O reformador de Genebra, o próprio Calvino, compreendia que colocar a fé no que não é Deus, ele disse que pertence, no que não é Deus, acaba se tornando uma idolatria. Diante disso, pessoal, o Calvino entendia o seguinte: o batismo possui dois propósitos. Primeiro, ele serve a fé como um sinal de remissão de pecados, tá? E uma confissão pública serve como testemunho para os outros. Espera aí, Eliard, há uma confusão aí. Você disse que ele não entendia que o batismo purifica de todo pecado, mas reme de todo pecado. É uma remissão. Remissão aqui na ideia dele aqui é absolvição, pessoal. Absolvição. Ele nos absolve de todo pecado. É igual a palavra justificação. Não significa tornar justo, mas declarar justo. Entende isso? Ou seja, isso é a teologia de Calvino, tá, gente? Calvino entende isso. Que, por exemplo, na palavra justificação, na obra de Cristo, nós não nos tornamos justos. A gente continua com falha, sendo pecador, pecando. Mas somos declarados por meio da obra de Cristo justos. Isso é muito importante a gente fazer essa diferenciação, tá? Ou seja, Calvino acreditava na justiça de Cristo por meio da fé e do seu sacrifício a nós. E não porque o batismo tornava o pecador limpo e sem pecados. Na mentalidade dele,
essa questão de se tornar limpo e sem pecado é só após a glorificação da igreja, tá, pessoal? Calvino vai contrariar os anabatistas, né, com o batismo de criança. Ele também defendia e aceitava o batismo de criança. Ele também aceitava os dois batismos, por imersão e por aspersão. E também defendia que o poder do batismo não provém do ministro. Isso foi uma discussão que aconteceu muito tempo lá atrás, século 3, século 4, século 5 da era cristã lá com os donatistas. Também não vou pormenorizar isso porque tá tudo dentro do nosso canal de membros. Se você quiser se aprofundar sobre isso, entra aí debaixo desse link aqui e se torne membro do nosso canal. Ou então aí onde está escrito seja membro, tá bom, pessoal? Vou falar agora de um teólogo moderno do século XX, que eu gosto muito. Karl Barth defendia o batismo como aquilo que aponta e testemunha o sentido transcendente da vida dado por Deus como um sinal que anuncia a sua palavra. Não é só um mito cristão o batismo para Karl Barth. É o que é portador da verdade. Ele diz que o batismo é um portador da verdade e não só um mito ou um rito cristão, tá, pessoal? Essa é a ideia dele. Karl Barth compreendia que o batismo não só significa em sua importância, né? Não é só significado em sua importância, mas é indício de transcendência de sua materialidade, ou seja, Cristo se materializou. É intermediação de nova criação, realidade eterna. Ele entende dessa forma aí, tá? Ele alude que o batismo não é a graça, mas seguramente é um meio da graça, dá testemunho da graça de Deus. Ele depreende que o batismo engloba a ação de Deus nas criaturas proclamadas por ele. O batismo é sinal de morte para Karl Barth, morte do velho homem e nascimento do novo homem. E eu vou fazer uma citação aqui para vocês, eu vou ler uma citação dele da carta dele aos Romanos, do comentário dele na carta aos Romanos. Olha o que ele fala sobre batismo. Batismo é ser mergulhado, desaparecer no elemento estranho, ser encoberto pela torrente purificadora. Quem sai dessa água não é aquele que nela entrou. Um morreu e o outro nasceu. O batizado não é mais idêntico àquele que morreu, ou seja, quando foi imergido, pois o batismo nos é testemunho da morte de Cristo, na qual triunfou inexoravelmente e radicalmente, né? E radical reivindicação de Deus sobre o ser humano. Quem é batizado em nome de Cristo é incorporado nesse evento, desaparece e se perde nessa morte, é tragado e coberto por essa reivindicação divina, tá, pessoal? Eu acho muito forte esse postulado do Karl Barth sobre o batismo. Beleza, Eliardo, você citou um monte de teólogo, falou do Champlin, falou de Eldon Ladd, falou de Calvino, Zwingli, Lutero, falou de Barth. E você, o que você acha do batismo? Como eu prometi, vou dar agora a minha opinião sobre o batismo. Eu defendo que o batismo é como uma espécie de confissão pública de arrependimento. Vou repetir, o batismo é uma espécie de confissão pública de arrependimento que representa a nossa identificação e ligação espiritual com Cristo. E digo isso, pessoal, porque biblicamente falando, o apóstolo Paulo usa a figura do batismo, tá? Em Romanos capítulo 6, para representar a morte do velho homem e o nascimento do novo homem a partir da figura e do exemplo de Cristo, a partir da morte de Cristo e a partir da ressurreição de Cristo. E para não ficar só nas minhas palavras, vou jogar para vocês aí na tela Romanos capítulo 6, do verso 3 ao 14. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Portanto,
quem morreu está justificado do pecado, morte do velho homem. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, nascimento do novo homem. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Verso de número 10. Pois quanto a ter morrido, uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Morte do velho homem e nascimento do novo homem. Olha o versículo 11, que diz: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, morte do velho homem, e vivos para Deus, nascimento do novo homem, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeça às vossas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como instrumento, como ressurreto dentre os mortos, os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Tá, pessoal? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça de Cristo. Romanos capítulo 6 é o texto mais extraordinário que fala sobre o batismo, na minha opinião, tá, pessoal? E é tão forte isso, mas tão forte, que o apóstolo Paulo está prefigurando ali a morte de Cristo como a morte do velho homem, e a ressurreição de Cristo como a ressurreição do novo homem. Assim como Cristo morre e ressuscita, quem entra nas águas morre para o velho homem e ressuscita um novo homem. Por isso o postulado do Calbart aí que eu li para vocês aí. E mais um texto aí para fortalecer aquilo que a gente está falando aqui. Colossenses capítulo de número 2, versículo 12, diz assim: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, então batismo é símbolo de sepultamento, no qual igualmente fosse ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos, ou seja, a morte do velho homem e ressurreição do novo homem. É isso que o batismo significa. Se você não entendeu nada de tudo que eu falei aqui, se alguém te perguntar o que é o batismo, você vai dizer, Romanos capítulo 6, o batismo significa a morte do velho homem e a ressurreição do novo homem, a morte da velha criatura e o nascimento da nova criatura. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. É isso que a gente precisa entender. E se você quiser entender melhor, não vou ler aqui, leia Colossenses capítulo 3, que vai amarrar esse contexto direitinho aí para você entender. Então, pessoal, é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, gente, é de graça, deixa aí o seu like. Você que ainda não é inscrito, não perde tempo, aproveita para se inscrever no nosso canal e ativa o sino para receber notificações todas as vezes que a gente subir aqui uma nova postagem. Manda para alguém esse vídeo aí, principalmente para novos convertidos, para eles entenderem o que significa o batismo, tá? A morte do velho homem e o nascimento do novo homem, além de ser também um testemunho público de confissão de pecados, de arrependimento também, tá, pessoal? É através dessa morte do velho homem e o nascimento do novo homem que o homem é regenerado em Cristo Jesus. Então esse é o significado do batismo. Se você quiser entender melhor todas essas discussões aí, eu não entrei na questão da polêmica dos donatistas, que não tem muito a ver com o vídeo, mas se você quiser entender isso aí, você pode se tornar membro do nosso canal. Você pode ser membro More, que paga R$ 6,99 por mês, ou você pode ser um membro Talmidim, que paga R$ 19,99 por mês e tem direito, além de 1 hora de aula, os dois, né, tanto Talmidim quanto o More tem direito também a todas as apostilas escritas com referências bíblicas, referências bibliográficas de tudo aquilo que a gente ensina no canal fechado. E se você se tornar membro agora do nosso canal, nós temos mais de 50 aulas lá dentro do canal de membros lá, pessoal. Então entra aí, não perde tempo, tá bom? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Até o próximo vídeo.